Nunca vou esquecer o brilho de crueldade nos olhos dele quando rasgou meu avental na frente de toda a família e gritou que eu estava demitida. O tecido azul se partiu ao meio com um som seco, e junto com ele, senti minha dignidade sendo dilacerada. 50 pessoas me olhavam naquele momento. 50 testemunhas do meu momento mais humilhante. Tias, primos, cunhados, todos em silêncio absoluto, enquanto Leonardo, o filho mimado de Augusto Mendes, o milionário dono daquela mansão onde eu trabalhava há 7 anos, me transformava em espetáculo. O que ele não sabia era que seu pai havia acabado de entrar pela porta dos fundos e que tudo estava prestes a mudar de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. Meu nome é Valdete, mas todo mundo me chama de Val. Tenho 42 anos, 3 filhos para criar sozinha desde que meu marido morreu num acidente de moto há 8 anos, e uma rotina que começava às 5 da manhã e só terminava quando a última luz daquela mansão se apagava. Eu limpava cada canto daquela casa de 3 andares, passava montanhas de roupa, cozinhava quando a cozinheira faltava, cuidava dos quartos imensos, da piscina que parecia não ter fim. Conhecia aquele lugar melhor que os próprios donos. Sabia onde Dona Márcia escondia os chocolates importados que comprava escondido do marido, onde o Sr. Augusto guardava os charutos cubanos que fingia ter parado de fumar. Qual degrau da escada de mármore rangia quando alguém descia de madrugada. 7 anos dedicados àquela família. 7 anos acordando às 4:30 da manhã, tomando banho gelado porque não dava tempo de esperar o chuveiro esquentar, vestindo meu uniforme azul que eu mesma lavava e passava todo domingo à noite. 7 anos pegando 2 ônibus lotados, às vezes 3, quando algum quebrava no meio do caminho para chegar antes das 6 em ponto, porque o Sr. Augusto gostava de tomar café às 6:15 e ele apreciava que a mesa estivesse posta quando descesse. Pão francês quentinho, manteiga sem sal, geleia de damasco, café forte mas não amargo, suco de laranja espremido na hora. Tudo tinha que estar perfeito. O Sr. Augusto e a Dona Márcia sempre foram corretos comigo, respeitosos, até gentis. Ele me chamava de Dona Val, na frente de visitas importantes, como se meu trabalho tivesse valor. Ela sempre perguntava pelos meus filhos, lembrava os nomes de cada um, mandava roupas que não usava mais para Amanda e Júlia. No Natal, eles me davam uma cesta com produtos importados e um bônus que equivalia a meio salário. Eu guardava aquele dinheiro como se fosse ouro, porque era o que pagava o material escolar das crianças no começo do ano. Mas Leonardo era diferente, sempre foi. Desde menino, ele tinha aquele jeito de olhar para mim como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse parte da mobília, daquelas peças antigas que ficam no canto e ninguém repara mais. Lembro dele aos 10 anos, jogando o casaco no chão do hall de entrada e gritando: "Faxineira, pega isso!", sem nem olhar na minha direção. Lembro dele aos 15, trazendo amigos ricos para casa e rindo quando um deles comentou: "Que legal! Sua empregada parece gente de verdade." Lembro dele aos 20, me empurrando sem pedir licença quando eu estava limpando o corredor, como se meu corpo não importasse, como se eu fosse um obstáculo temporário no caminho dele. Cresceu com tudo nas mãos, sem nunca precisar levantar um dedo. Formou-se em administração numa universidade particular caríssima em São Paulo, daquelas que custam mais por semestre do que eu ganho em um ano inteiro. Viajava para Miami 3, 4 vezes por ano, sempre voltando com malas cheias de roupas de marca, eletrônicos, perfumes que custavam uma fortuna. Dirigia um Mercedes conversível prateado que brilhava tanto que machucava os olhos quando o sol batia. Aos 28 anos, Leonardo nunca tinha trabalhado um dia sequer. Vivia de uma mesada astronômica que o pai depositava todo mês. Morava numa cobertura de 200 metros quadrados em Moema que o senhor Augusto tinha comprado para ele no 21º aniversário e passava os dias entre academias de luxo, restaurantes caros, festas em coberturas de amigos igualmente inúteis. Quando aparecia na casa dos pais, geralmente era para pedir mais dinheiro ou trazer a namorada da vez para mostrar como sua família era rica e importante. Ele tinha um jeito de falar sobre dinheiro que me enjoava, como se fosse algo infinito, inesgotável, sem valor real. "Ah, pai, preciso de uns 50 mil para uma viagem com os amigos." "Pai, vi um relógio incrível. Só 20 mil." "Pai, o carro precisa de manutenção. Deve dar uns 15 mil." E o Sr. Augusto sempre cedia, sempre transferia, sempre perdoava.
Naquela tarde de domingo, a mansão estava cheia por causa do aniversário de 80 anos do avô paterno de Leonardo, o Sr. Geraldo, um senhor elegante de cabelos completamente brancos e postura ereta apesar da idade avançada. Ele sempre me tratou com educação, sempre dizia "Bom dia, Val", quando me via, sempre agradecia quando eu servia o café dele. Era um homem da velha guarda, que tinha construído o primeiro negócio da família vendendo tecidos no Brás, carregando rolos pesados nas costas, negociando com comerciantes árabes e judeus, aprendendo a fazer contas de cabeça porque mal sabia escrever. A festa seria no jardim amplo dos fundos, com buffet completo contratado, uma banda de jazz ao vivo, mesas decoradas com flores importadas. Mas eu tinha sido chamada para ajudar com a organização interna da casa, garantir que tudo estivesse absolutamente impecável. Passei a manhã inteira correndo de um lado para o outro como barata tonta. Encerei os copos de cristal boêmio um por um, até brilharem como diamantes, dobrei 60 guardanapos de linho em formato de flor de lótus, seguindo um tutorial do YouTube que Dona Márcia tinha me mandado, limpei todos os 7 banheiros da casa com produtos específicos para cada superfície, verifiquei se tinham toalhas limpas, sabonetes líquidos importados, velas perfumadas acesas. Organizei a sala de estar principal, removendo cada objeto, limpando cada superfície, reposicionando tudo exatamente como estava. Aspirei os tapetes persas caríssimos com cuidado de quem manuseia relíquias de museu. Limpei cada folha das plantas ornamentais gigantes que decoravam o hall de entrada. Conferi 3 vezes se os quadros estavam retos nas paredes. Dona Márcia era obsessiva com detalhes, e eu tinha aprendido que sua ansiedade em dias de festa se acalmava quando tudo estava perfeito. Por volta das 10 da manhã, ela passou na cozinha, onde eu estava conferindo a louça que seria usada. Estava linda num vestido azul claro, cabelos presos num coque elegante, mas tinha aquele olhar cansado de quem sabe que o dia seria longo e estressante. Val, você é um anjo. Sério, não sei o que eu faria sem você. Tudo tá ficando lindo. Eu sorri de volta, sentindo meu coração aquecer com o elogio. Imagina, Dona Márcia, é meu trabalho, e o Sr. Geraldo merece uma festa bonita. Não, merece mesmo. 80 anos, Val. 80. Às vezes não acredito que meu sogro chegou nessa idade com tanta saúde. Conversamos por mais alguns minutos sobre os detalhes finais, sobre o horário que os convidados começariam a chegar, sobre o menu que o buffet serviria. Ela me agradeceu mais uma vez e saiu, deixando um rastro de perfume caro no ar. Eu sorri de volta, sem imaginar que poucas horas depois estaria sendo humilhada na frente dessa mesma mulher. Na frente de toda aquela gente elegante, na frente de pessoas que mal sabiam meu nome. O Sr. Augusto tinha viajado de manhã cedo, antes mesmo de eu chegar, para resolver um problema numa das fábricas dele no interior de São Paulo. Ele tinha um império de confecções, a Mendes Confecções, que fornecia uniformes para empresas do Brasil inteiro. Hospitais, escolas, redes de fast food, companhias de ônibus, hotéis, todos usavam uniformes fabricados pela empresa dele. Eram mais de 1000 funcionários, espalhados por 5 fábricas, um prédio administrativo enorme no Ipiranga, contratos milionários. Era um homem sério, trabalhador, que acordava às 5 da manhã todos os dias, que conhecia o nome dos gerentes de cada setor, que visitava as fábricas pessoalmente pelo menos uma vez por mês. Ele me contava histórias, às vezes, enquanto eu servia o café da manhã dele. Histórias de quando tinha 16 anos e vendia camisetas numa feira livre em Santo Amaro, acordando às 3 da madrugada para pegar o melhor ponto, carregando caixas pesadas, negociando com fornecedores, aprendendo a fazer troco de cabeça. Histórias de como juntou dinheiro centavo por centavo para alugar uma salinha minúscula e comprar 3 máquinas de costura usadas. De como convenceu a primeira cliente, dona de uma rede pequena de salões de beleza, a encomendar uniformes dele em vez da concorrência. De como quase faliu 2 vezes nos primeiros 5 anos, mas insistiu, ralou, dormiu em cima de sacos de tecido quando não tinha dinheiro para voltar para casa. Val, você sabe o que é acordar sem saber se vai ter comida no prato naquele dia? Eu sei. Passei fome de verdade quando era criança. Por isso que eu trato todo mundo que trabalha para mim com dignidade, sabe? Porque dignidade não tem preço. Porque eu lembro de como é ser invisível para os outros. Eu guardava essas palavras como tesouros preciosos. Elas me faziam sentir vista, importante, valorizada.
mesmo sendo apenas a faxineira. Me faziam acreditar que meu trabalho tinha significado, que eu não era só mais uma peça descartável na engrenagem daquela casa enorme. Leonardo chegou na mansão por volta das 2 da tarde, atrasado como sempre, com a namorada pendurada no braço como um acessório caro. Uma loira de cabelos escorridos, que brilhavam demais para ser natural, unhas postiças enormes pintadas de vermelho sangue, cílios postiços que pareciam asas de borboleta, toda espremida num vestido vermelho tão justo que eu me perguntei como ela conseguia respirar. O decote era tão profundo que mostrava mais do que escondia, e o tecido brilhante grudava em cada curva do corpo dela. Ela se chamava Jéssica e tinha 23 anos, 5 anos mais nova que Leonardo. Eu sabia porque tinha ouvido ele contando para os pais na semana anterior, todo orgulhoso, como se ter uma namorada bonita e jovem fosse uma conquista que dependesse de esforço. Jéssica era influenciadora digital, vivia postando fotos em lugares caros, sempre com roupas diferentes, sempre maquiada como se fosse para uma festa. Tinha 200 mil seguidores no Instagram e achava que isso a tornava importante, relevante, melhor que pessoas comuns. Ela olhou para mim com aquela mistura de nojo e curiosidade, como se estivesse observando um animal exótico num zoológico. Seus olhos percorreram meu uniforme azul simples, meu cabelo preso num rabo de cavalo sem graça, minhas mãos ásperas de tanto esfregar, limpar, lavar. Eu vi o canto da boca dela se erguendo num sorrisinho de desdém. Ela sussurrou algo no ouvido de Leonardo e os dois riram, olhando na minha direção. Leonardo nem me cumprimentou. Passou direto por mim como se eu fosse ar, como se meu corpo ocupasse um espaço que não merecia reconhecimento. Entrou gritando para a mãe que queria champanhe francês, não aquela porcaria nacional que ela tinha comprado. Sua voz ecoava pelos corredores, estridente, exigente, mimada. Engoli seco e continuei meu trabalho, ajeitando as almofadas do sofá da sala de estar pela 3ª vez. Já estava acostumada com o jeito dele. 7 anos ensinam a gente a engolir muita coisa, a fazer o coração ficar pequeno dentro do peito, a transformar raiva em silêncio. Mas aí veio o momento. O maldito momento que mudaria tudo. Eu estava na sala de estar, verificando se tudo estava perfeito pela última vez antes dos convidados começarem a circular pela casa. Ajeitava as almofadas do sofá de veludo bege importado, aquele que custou mais que meu apartamento inteiro, quando ouvi a voz estridente de Leonardo vindo do corredor. Ele estava discutindo com Jéssica sobre alguma bobagem, algo sobre ela ter curtido a foto de um ex-namorado no Instagram. Você faz questão de me humilhar, né? Na frente de todo mundo. A voz dela era aguda, irritante como unha em quadro negro. Ah, para de drama, Jéssica. Foi só uma curtida. Só uma curtida? Você não curte minhas fotos, mas curte a da ex? Que tipo de namorado faz isso? Eles entraram na sala como um furacão de tensão e perfume caro. Leonardo já estava visivelmente alterado, o rosto vermelho, os gestos bruscos, os olhos ligeiramente vidrados. Provavelmente tinha bebido. Ele sempre bebia demais em festas, sempre ficava agressivo, sempre arrumava confusão. Ah, claro, a faxineira tá aqui sujando tudo de novo, ele disse, me olhando com aquele desdém que eu conhecia tão bem. Jéssica riu daquela risada falsa, forçada, calculada. Uma risada que dizia, eu sou melhor que você e quero que você saiba disso. Fingi que não ouvi e continuei arrumando as almofadas, de costas para eles. Meu coração já tinha começado a acelerar, batendo forte contra as costelas. Eu conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando estava procurando confusão, quando queria descontar em alguém a raiva que sentia de outra coisa. Eu falei com você, ele gritou, mais alto agora. Me virei devagar, as mãos tremendo levemente. Desculpa, Sr. Leonardo, só tô terminando aqui e já saio. Sr. Leonardo? Ele imitou minha voz com escárnio, fazendo careta. Que formalidade toda, Val. Você trabalha aqui há quanto tempo? 7 anos. 7 anos inteiros. E continua sendo só a faxineira. Continua sendo invisível. Continua sendo nada. Jéssica riu de novo, mais alto dessa vez, gravando tudo discretamente com o celular. Senti meu rosto esquentar, o sangue subindo pro rosto, as orelhas queimando de vergonha. Eu só tô fazendo meu trabalho, Sr. Leonardo. Seu trabalho? Ele se aproximou, cada passo deliberado, ameaçador. O hálito forte de uísque me atingiu em cheio quando ele chegou perto demais, invadindo meu espaço pessoal. Seu trabalho é ser invisível, é não aparecer quando tem gente importante aqui, é não sujar o ambiente com essa sua presença de pobre. A palavra caiu como um tapa na cara. Senti meus olhos arderem, a garganta fechar, o peito apertar,
mas não deixei as lágrimas caírem. Não ia dar esse gostinho para ele. Não ia mostrar fraqueza. Desculpa se incomodei. Vou terminar depois. Tentei sair, caminhar em direção à porta, escapar daquela situação antes que piorasse. Mas ele segurou meu braço com força. Seus dedos apertavam minha pele, machucando, deixando marcas que eu sabia que ficariam roxas no dia seguinte. Eu não te dei permissão para sair. Foi quando ouvi as vozes vindas do hall de entrada. A família toda estava começando a entrar, voltando do jardim onde tinham ido ver a decoração. Tias elegantes com vestidos de grife, tios de terno italiano, primos bem arrumados, cunhadas com joias que valiam fortunas. Dona Márcia vinha na frente conversando animadamente com uma cunhada sobre flores, sobre a banda, sobre como tudo estava ficando lindo. Leonardo me soltou bruscamente, com um empurrão que quase me fez tropeçar, e sorriu. Aquele sorriso de psicopata que eu já conhecia tão bem. Um sorriso que não chegava nos olhos, que era pura maldade disfarçada de diversão. Sabe de uma coisa, Val? Eu sempre achei que meu pai era fraco demais com os empregados. Deixa vocês confortáveis demais. Acham que são da família. Acham que têm direitos. Ele falava alto agora, deliberadamente, querendo plateia, querendo que os outros ouvissem, querendo transformar aquilo num espetáculo. Dona Márcia entrou na sala com pelo menos uns 15 parentes atrás. Todos pararam quando viram a cena. Leonardo com aquele sorriso torto e cruel, eu com meu avental amassado nas mãos dele, tentando me fazer pequena, invisível, tentando desaparecer. Leonardo, o que está acontecendo? Dona Márcia perguntou, a voz tensa, mas ainda controlada. Nada, mãe. Só corrigindo um erro que deveria ter sido corrigido há anos. Ele deu 2 passos na minha direção, me encarando de cima a baixo com nojo estampado no rosto. Essa aqui, ele apontou para mim como se eu fosse lixo, como se eu fosse algo sujo que precisava ser descartado. Esqueceu do lugar dela. Tá sempre se metendo onde não é chamada, sempre querendo aparecer, sempre com essa cara de coitada. Eu tô cansado de ver essa cara todo domingo quando venho visitar meus pais. Leonardo, não fale assim. Dona Márcia tentou intervir. Deu um passo à frente, mas a voz saiu fraca, sem autoridade real. Não, mãe. Chega. Você e o pai são bons demais. Deixam esses funcionários pisarem na cabeça de vocês, acharem que são importantes. Mas eu não. Eu sei qual é o lugar de cada um. Ele agarrou meu avental com as 2 mãos e puxou com tanta força que ouvi o tecido rasgar. O barulho ecoou pela sala inteira, um som agudo e definitivo, seguido de um silêncio absoluto que pesava como chumbo. 50 pares de olhos me observando, 50 testemunhas da minha humilhação. Senti o avental se partir ao meio, as tiras caindo pelos meus ombros, o tecido azul que eu tinha lavado e passado com tanto cuidado no domingo anterior agora rasgado, destruído, inútil. Você... Leonardo estava com o rosto a centímetros do meu agora, cuspindo as palavras como veneno. Está demitida. Cada sílaba foi uma facada no peito. Senti meus joelhos fraquejarem, minha visão embaçar, o chão parecer se mover debaixo dos meus pés. 7 anos. 7 anos de dedicação, de acordar de madrugada, de limpar, de servir, de sorrir mesmo cansada, de tratar aquela casa como se fosse minha, de cuidar de cada detalhe como se minha vida dependesse disso. E agora... Na frente de toda aquela gente, eu estava sendo descartada como um trapo velho, como lixo que não serve mais. Leonardo! Dona Márcia finalmente encontrou a voz, mas ainda assim soou impotente, pequena demais para a situação. Você não pode... Eu posso, mãe. E acabei de fazer. Ela tá demitida. Quero que pegue as coisas dela e saia. Agora. Imediatamente. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto, quentes, humilhantes, inevitáveis. Não consegui segurar. Olhei em volta, procurando desesperadamente um rosto amigo, alguém que fosse me defender, alguém que fosse dizer que aquilo estava errado, que era desumano. Mas todos desviavam o olhar, encaravam o chão, as paredes, qualquer coisa menos meus olhos, cheios de lágrimas. Alguns pareciam desconfortáveis, mexendo o peso de um pé para o outro, mas ninguém falou nada. Outros claramente aprovavam o espetáculo. Tinham aquele brilho nos olhos de quem gosta de ver alguém sendo rebaixado. Jéssica estava encostada na parede, filmando tudo com o celular. Um sorriso maldoso nos lábios pintados de vermelho, já imaginando as curtidas que aquele vídeo renderia. Foi quando senti uma presença diferente na porta. Um silêncio diferente tomou conta da sala. Não era mais o silêncio da humilhação, mas o silêncio do medo. Todos se viraram ao mesmo tempo, como se puxados por cordas invisíveis.
E ali, parado na entrada da sala de estar, com uma pequena mala de viagem na mão e o rosto mais sério que eu já tinha visto em 7 anos, estava o Sr. Augusto Mendes. Ele não tinha viajado, ou tinha voltado mais cedo, não importava. O que importava era que ele estava ali. E pelo jeito que suas mandíbulas estavam tensas, pelo jeito que seus olhos percorriam a sala, captando cada detalhe, pelo jeito que ele depositou a mala no chão, com um movimento lento e controlado, ele tinha ouvido tudo. Cada palavra, cada insulto, cada humilhação. Leonardo empalideceu instantaneamente, a cor sumindo do rosto. Jéssica guardou o celular num movimento rápido e nervoso. Dona Márcia levou a mão ao peito, os olhos arregalados. O Sr. Augusto caminhou pela sala com passos medidos, deliberados, pesados. O som dos sapatos dele no piso de mármore ecoava como batidas de tambor. Ninguém ousava se mexer. Ninguém ousava respirar alto. Ele parou bem no centro da sala, olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia raiva, sim, mas também algo que parecia tristeza. Depois se virou para o filho. Leonardo, a voz dele era baixa, controlada, mas carregava um peso que fez todos na sala engasgararem. Repete o que você acabou de dizer. Pai, Repete! Leonardo tentou sorrir, tentou bancar o descolado, mas sua voz saiu trêmula, insegura. Eu só disse que ela tá demitida. Ela é muito o quê? Sr. Augusto deu um passo na direção do filho e Leonardo recuou instintivamente. Muito trabalhadora? Muito dedicada? Muito honesta? Muito pontual? Muito respeitosa? Qual dessas qualidades te incomoda tanto, filho? Pai, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ele se virou para mim e pela primeira vez em 7 anos vi algo diferente no olhar dele. Não era só respeito, era reconhecimento. Era algo maior, mais profundo. Val, me desculpa por você ter que passar por isso na minha casa, na frente da minha família. Eu não conseguia falar. As lágrimas caíam sem parar, molhando meu rosto, pingando no chão de mármore. Ele se virou de volta para o Leonardo e agora sua voz estava mais alta, firme, cheia de autoridade. Você tem 28 anos. 28. E nunca trabalhou um dia na vida. Nunca pagou uma conta. Nunca se levantou às 5 da manhã. Nunca soube o que é ter responsabilidade de verdade. E ainda assim, tem a audácia, a imbecilidade de humilhar uma mulher que trabalha aqui há 7 anos, que nunca faltou um dia, que nunca reclamou, que sempre tratou todo mundo com respeito. Mas, pai, ela é só. A mão do Sr. Augusto subiu num gesto brusco, cortando o ar, fazendo Leonardo calar a boca imediatamente. Termina essa frase. Eu te desafio. Fala o que você ia falar. Leonardo olhou em volta, procurando apoio, mas todo mundo tinha virado estátua. Ela é só uma faxineira? Era isso, senhor? Augusto completou por ele, a voz carregada de decepção. Sabe o que eu era quando tinha a sua idade, Leonardo? Eu era um feirante, vendia camiseta em feira livre, acordava às 4 da madrugada para montar barraca. Minhas mãos ficavam calejadas de tanto carregar caixa. Meu pai era pedreiro, minha mãe, costureira. E sabe o que eles me ensinaram? Que trabalho honesto tem mais valor que qualquer sobrenome, que qualquer conta bancária, que qualquer carro importado. Ele apontou para mim sem tirar os olhos do filho. Essa mulher aqui vale mais do que você jamais vai valer, porque ela conhece o valor do trabalho, ela conhece sacrifício, ela conhece dignidade. Leonardo estava vermelho agora, humilhado na frente de todo mundo, do mesmo jeito que tinha me humilhado minutos antes. Parte de mim sentiu uma satisfação pequena, culpada, mas outra parte só queria desaparecer, sumir, acordar e descobrir que tudo aquilo era um pesadelo. Senhor. Augusto respirou fundo, passou a mão pelo cabelo grisalho. Quando falou de novo, sua voz estava mais calma, mas de alguma forma mais assustadora. Val, você não está demitida. Você nunca vai estar enquanto eu for vivo e essa casa for minha. Ele fez uma pausa, olhou em volta para toda a família reunida. Depois voltou os olhos para o filho. Mas antes de continuarmos essa conversa, eu preciso fazer uma pergunta. E preciso que todos aqui prestem atenção na resposta. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Conseguia ouvir o som da minha respiração irregular. Sr. Augusto caminhou até uma cômoda antiga de madeira escura que ficava encostada na parede. Abriu a gaveta de cima e tirou uma pasta de couro marrom.
Aquilo me pareceu estranho, ensaiado quase, porque ele sabia exatamente onde estava aquela pasta, como se já estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis de dentro. Olhou para mim novamente e dessa vez eu vi algo nos olhos dele que me deixou completamente confusa. Parecia culpa, remorso profundo, medo até. Val. Ele disse meu nome com uma suavidade que contrastava completamente com o tom duro que tinha usado com Leonardo. Eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Eu só conseguia acenar com a cabeça, a garganta fechada demais para falar, as palavras presas em algum lugar entre o peito e a boca. Quantos anos você tem? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Que 42, senhor Augusto. E você nasceu onde? Em Carapicuíba, senhor, na periferia de São Paulo. Ele apertou os lábios, os dedos tensionando os papéis que segurava, amassando levemente as bordas. Você conheceu sua mãe? O mundo pareceu parar. Por que ele estava me perguntando isso? E na frente de todo mundo, senti meu estômago revirar, as pernas ficarem ainda mais fracas. Não, senhor. Ela morreu quando eu nasci. Ou foi o que me disseram. Eu fui criada por minha avó. Seu nome de solteira é Valdete Santos Silva? As lágrimas que tinham secado voltaram com força total. Não pelas humilhações de Leonardo, mas porque falar da minha mãe, da mulher que eu nunca conheci, sempre me despedaçava por dentro, sempre abria um buraco no peito que nunca cicatrizava direito. Sim, senhor. Senhor Augusto fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem, preparando-se para pular de um precipício. Quando os abriu novamente, estavam marejados, vermelhos. Sua avó... Ela alguma vez te contou o nome completo da sua mãe? Maria Santos. Minha avó saiu num sussurro quase inaudível. Por que o senhor está perguntando isso? Ele não respondeu. Em vez disso, estendeu um dos papéis para mim, com mãos que tremiam levemente. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar o papel. Era uma certidão de nascimento antiga, amarelada pelo tempo, com dobras marcadas de tanto ser guardada e desdobrada. Quando meus olhos focaram no nome escrito ali, eu senti meu corpo inteiro gelar, o sangue congelar nas veias. Maria Santos Silva. Mãe. Desconhecida. Pai. Augusto Henrique Mendes. Não. Isso não podia estar acontecendo. Aquilo tinha que ser um erro, uma coincidência absurda, algum tipo de papel falso, uma pegadinha cruel. Meu pai, segundo minha avó, tinha sido um homem qualquer que abandonou minha mãe grávida. Ela nunca quis me contar mais detalhes, sempre desviava o assunto. Dizia que era melhor eu não saber, que ele não merecia ser lembrado, que alguns homens não mereciam o título de pai. Eu não entendo, consegui murmurar, as palavras saindo embaralhadas, sem sentido. O que é isso? Senhor Augusto se aproximou e, pela primeira vez em 7 anos, tocou meu ombro. Não como patrão tocaria uma empregada, não como chefe tocaria uma funcionária, como algo completamente diferente, algo que eu não conseguia nomear. Val! A voz dele estava quebrada, carregada de uma dor antiga que ele tinha guardado por décadas. Eu conheci sua mãe há 43 anos. Eu tinha 19. Era jovem, burro, covarde. Ela trabalhava numa fábrica de costura no centro da cidade. Nos apaixonamos. Mas eu tinha medo. Minha família era contra. Ela era pobre. Eu estava começando a construir meu negócio. E achei que ela ia me atrapalhar. Não. Quando ela me contou que estava grávida, eu fugi como um covarde. Dei dinheiro para ela resolver o problema, mas depois nunca mais a procurei. Nunca quis saber. Fui um covarde, um monstro. As pernas me falharam completamente e eu desabei no sofá de veludo bege, o mesmo sofá cujas almofadas eu tinha ajeitado minutos antes. Aquilo não podia ser real. Aquilo era um pesadelo, um delírio, algum tipo de punição divina cruel por algum pecado que eu não sabia ter cometido. Faz 2 anos que eu descobri a verdade, ele continuou, a voz cada vez mais fraca, mais quebrada. Contratei um investigador particular para tentar encontrar Maria. Queria pedir perdão, mesmo depois de todo esse tempo. Queria olhar nos olhos dela e dizer que eu tinha sido um covarde, mas descobri que ela tinha morrido no parto e que a filha dela, minha filha, tinha sido criada pela avó. Ele segurou minha mão e eu não tinha forças para puxar, para recusar o toque. Quando encontramos seu nome, seu endereço, sua história, eu não sabia o que fazer. Não sabia como chegar em você e contar isso. Como olhar nos seus olhos e dizer que eu abandonei sua mãe, que sou responsável por você ter crescido sem pai, sem mãe, com tanta dificuldade. Então eu pedi para você ser contratada aqui. Pensei que talvez, aos poucos, eu encontraria coragem de te contar a verdade. Todo mundo na sala estava em choque absoluto, processando aquela revelação impossível.
Dona Márcia tinha a mão na boca, os olhos arregalados de surpresa e algo que parecia traição. Leonardo parecia ter visto um fantasma, o rosto completamente branco. Os parentes cochichavam entre si, incrédulos, chocados, alguns parecendo até divertidos com o drama todo. Você sabia? Consegui falar, minha voz um fio, quase inaudível. Nesses 7 anos, você sabia quem eu era e nunca disse nada? Eu sou um covarde, Val. Sempre fui. Tive medo da sua reação, medo de Márcia, medo de Leonardo, medo de todo mundo. Mas ver você sendo humilhada desse jeito na minha casa, pelo meu filho, ele parou, a voz embargada. Eu não posso mais fugir. Você merece saber a verdade. Você sempre mereceu. Eu olhei para Dona Márcia, que estava pálida como cera. A senhora sabia? Ela balançou a cabeça lentamente, com dificuldade. Descobri faz 2 meses. Augusto me contou. Eu fiquei chocada, furiosa até, mas ele me implorou para deixar ele te contar no tempo dele. Eu não concordava, mas deixou. Completei, amarga, sentindo a traição queimar na garganta. Deixou eu continuar limpando, servindo, sendo tratada como empregada. Leonardo estava olhando do pai para mim, como se estivesse tentando processar informações impossíveis, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Espera! Ele disse, a voz aguda, quase histérica. Você tá dizendo que a faxineira é minha irmã? Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que trabalha duro e merece mais respeito, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu depois dessa revelação que abalou toda essa família. E me conta nos comentários, você aguentaria trabalhar 7 anos na casa do seu próprio pai sem saber a verdade? Como você reagiria se descobrisse algo assim? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora, alguém que se sente invisível, alguém que precisa saber que não está sozinho. A pergunta de Leonardo ficou suspensa no ar, pesada como chumbo, absurda, real demais. Minha irmã? Eu era irmã desse monstro que tinha acabado de me humilhar, de rasgar meu avental, de me chamar de pobre? A ironia era tão brutal, tão perfeitamente cruel, que eu teria rido se não estivesse completamente destroçada por dentro. Senhor Augusto se virou para o filho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era só raiva, era decepção profunda, vergonha, nojo até. Sim, Leonardo, ela é sua irmã de sangue. E em menos de 5 minutos, você conseguiu tratar sua própria irmã pior do que eu trataria meu pior inimigo. Leonardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Mas eu não sabia. Como eu ia saber? Você nunca contou. E isso te dá o direito de tratar qualquer ser humano daquele jeito? Não saber que ela é sua irmã justifica rasgar o avental dela, humilhá-la publicamente, demiti-la na frente de 50 pessoas? O que você fez com ela é o que você faz com qualquer pessoa que você considera inferior. E isso mostra quem você realmente é. Leonardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Ele olhou para mim buscando algo. Não sei o que, talvez desculpa, talvez compreensão, mas tudo que consegui dar foi um olhar vazio, exausto. Isso é ridículo, ele disse finalmente, encontrando sua voz defensiva. Você espera que eu acredite nisso? Que de repente, do nada, você descobriu que tem uma filha e ela casualmente já trabalhava aqui? Isso é conveniente demais, pai. Muito conveniente. Conveniente? Senhor Augusto deu um passo na direção do filho e Leonardo recuou mais. Você acha que eu inventaria uma coisa dessas? Pra quê? Pra te humilhar? Filho, você já faz um ótimo trabalho nisso sozinho, sem precisar da minha ajuda. Ele pegou mais papéis da pasta e jogou em cima da mesa de centro com força. Documentos, exames de DNA, certidões antigas, fotos desbotadas. Tá tudo aqui. Pode pedir para 10 laboratórios diferentes confirmarem se quiser. Val é minha filha biológica que eu abandonei covardemente, que eu fingi que não existia e que trabalhou como faxineira na minha casa por 7 anos enquanto eu não tinha coragem de contar a verdade. Me levantei do sofá, as pernas bambas, mas funcionando. Precisava sair dali. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse aquele circo de revelações e humilhações. Mas quando dei o primeiro passo, Senhor Augusto segurou meu braço delicadamente. Val, por favor, não vá embora. A gente precisa conversar sobre isso. Conversar? Minha voz saiu estranha, meio histérica, meio morta. O senhor quer conversar agora? Depois de 7 anos? Depois de me ver limpando seu chão todos os dias, lavando sua roupa, servindo seu café, e nunca, nenhuma vez, ter tido a decência, a coragem, a humanidade de me contar que eu sou sua filha?
Eu sei que não tem desculpa. Não, não tem, gritei, e me assustei com o volume da minha própria voz. Nunca tinha gritado com ele. Nunca tinha gritado com ninguém naquela casa. Sempre fui a empregada silenciosa, obediente, invisível. O Senhor me fez de empregada, da própria filha, me pagou o salário mínimo, me tratou como eu deveria ter te tratado desde o começo, ele completou. E as lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dele também, como filha, como família. E eu não fiz isso porque sou fraco, porque tenho medo de assumir meus erros, porque achei que se te mantivesse por perto desse jeito, seria mais fácil do que enfrentar a verdade. Dona Márcia se aproximou hesitante. Val, eu sei que isso é um choque enorme, mas a senhora sabia. Me virei para ela, toda a raiva represada de anos, de humilhações silenciosas, de invisibilidade forçada, explodindo de uma vez. Faz 2 meses que a senhora sabe e continuou me tratando como empregada. Continuou me vendo limpar, cozinhar, servir, de joelhos no chão e não disse nada. Ela ficou vermelha, constrangida. Eu estava tentando processar. Tentando entender. Não é fácil descobrir que seu marido tem uma filha de um relacionamento anterior mas é fácil me ver de joelhos limpando o chão enquanto vocês jantam, né? Isso foi fácil. Isso foi confortável. O silêncio que se seguiu foi devastador. Todos os parentes, que até agora eram plateia silenciosa do drama, começaram a cochichar entre si com mais intensidade. Ouvi fragmentos das conversas. Absurdo, que escândalo, coitada da Márcia, imagina a vergonha. E agora, com a herança, ninguém estava dizendo coitada da Val, ninguém estava pensando em mim como ser humano. Eu era só mais um elemento do drama, mais um detalhe escandaloso para ser fofocado depois. Leonardo encontrou sua voz de novo, e ela veio carregada de veneno puro. Então é isso? Agora ela vai virar parte da família oficialmente? Vai morar aqui na mansão? Vai ter acesso à conta bancária? Vai querer metade da herança? Leonardo! Dona Márcia tentou controlar o filho, mas ele estava descontrolado, a raiva e o álcool formando uma combinação explosiva. Não, mãe. Isso é ridículo. Ela pode ser filha dele biologicamente, tecnicamente no papel, mas ela não foi criada aqui, não conhece nada da nossa vida, não é uma de nós de verdade. Ela é... Sou o quê, Leonardo? Dei um passo firme na direção dele, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, ele pareceu ter medo de mim de verdade. Pobre demais? Ignorante demais? Não tenho roupa de marca, não estudei em colégio particular, não viajo para Miami 3 vezes por ano? É isso que te incomoda? Ou é só o fato de que agora você vai ter que dividir a atenção do papai com alguém, vai ter que aceitar que não é mais filho único, que não é mais o centro do universo? Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você é um menino mimado de 28 anos que nunca trabalhou um dia na vida. Sei que você bebe demais, gasta demais e trata todo mundo que não tem dinheiro como lixo descartável. Sei que você acabou de rasgar meu avental e me demitir só porque podia, só porque eu estava ali. E você estava com raiva de alguma coisa? Precisava descontar em alguém que você considerava inferior, impotente. Jéssica, que tinha ficado quieta esse tempo todo encostada na parede, resolveu abrir a boca pela primeira vez. Ai, gente, que climão pesado. Será que a gente não podia resolver isso depois? Tipo, tem uma festa rolando lá fora, o buffet deve estar servindo já. Todos se viraram para ela com olhares de absoluto descrédito. Até Leonardo pareceu envergonhado da namorada por um segundo. Jéssica, cala a boca, ele murmurou entre dentes. Que foi? Eu só falei a verdade. Isso tudo é meio novela das 8 demais, sabe? Tipo, dramático demais. Sr. Augusto ignorou completamente a moça e voltou sua atenção total para mim. Val, eu sei que nada do que eu disser agora vai consertar 42 anos de ausência. Eu sei que eu te devo uma vida inteira de explicações, de pedidos de desculpa, de compensação. Mas eu quero tentar. Quero que você me dê uma chance de ser o pai que eu nunca fui, que eu deveria ter sido desde o começo. Eu ri. Foi um riso amargo, sem humor nenhum, um riso que doía na garganta. Ser pai? O senhor quer ser meu pai agora? Onde o senhor estava quando minha avó morreu de derrame e eu fiquei sozinha aos 17 anos sem ninguém no mundo? Onde estava quando eu casei com um homem que me batia porque eu achava que não merecia coisa melhor, que aquilo era o máximo que alguém como eu podia aspirar?
Onde estava quando ele morreu num acidente e eu fiquei com 3 filhos pequenos, sem 1 centavo no bolso, sem saber como ia pagar o aluguel do mês seguinte? Onde estava quando eu passei fome de verdade, fome que dói no estômago, para que meus filhos pudessem ter um prato de comida? Cada pergunta era uma facada nele, e eu via ele encolhendo com cada uma, o rosto se contorcendo de dor. Eu não estava em lugar nenhum, ele admitiu, a voz quebrada, e vou carregar essa culpa pro resto da vida, cada dia. Mas agora quer compensar, é isso? Quer me dar dinheiro, um quarto bonito na mansão, me vestir com roupas caras, me tratar como princesa para aliviar sua consciência pesada? Eu quero te dar o que é seu por direito, ele disse, a voz ficando mais firme. Você é minha filha. Você tem direito ao sobrenome Mendes, à herança, a tudo que Leonardo tem e mais. Você tem direito a uma vida que te foi roubada antes mesmo de você nascer. E foi aí que Leonardo explodiu de vez, perdendo completamente o controle. Ah, não! De jeito nenhum! Você não vai fazer isso, pai. Você não vai dar metade de tudo que é meu, que sempre foi meu, para uma estranha só porque vocês transaram há 40 anos e ela apareceu agora. Leonardo! Dona Márcia gritou, absolutamente escandalizada, mas ele estava completamente fora de controle agora, o rosto vermelho, as veias saltando no pescoço. Não, mãe, deixa eu falar. Alguém aqui tem que ter coragem de falar a verdade. Eu sou filho único, sempre fui filho único. Cresci sabendo que tudo isso seria meu um dia. A empresa, as casas, o dinheiro, os carros, tudo. E agora aparece essa mulher do nada, que a gente nem conhece de verdade e quer metade de tudo, só porque o DNA bate. Eu não quero nada, gritei de volta, sentindo a raiva me consumir finalmente. Eu não quero nada de vocês. Vim trabalhar aqui porque precisava de emprego para alimentar meus filhos, não porque sabia quem ele era, não porque tinha algum plano maquiavélico. Passei 7 anos limpando essa casa sem saber, sem imaginar, sem ter a menor ideia. Ah, é? E agora que sabe, vai me dizer que não quer nada? Que não tá pensando em quanto vale tudo isso? Quanto você pode arrancar dele por pena? Dei um tapa nele. Não pensei, não calculei, não planejei. Minha mão se moveu sozinha, guiada por 7 anos de humilhações silenciosas, e acertou o rosto dele com tudo que eu tinha. O estalo ecoou pela sala imensa, e Leonardo levou a mão à bochecha, vermelho de raiva, choque e dor. Você acabou de me bater, na frente de todo mundo. E vou bater de novo se você continuar falando essas coisas horríveis, respondi, tremendo inteira, mas firme, surpreendentemente firme. Eu passei a vida inteira trabalhando como condenada. Nunca pedi nada para ninguém, nunca recebi ajuda de ninguém. Criei meus 3 filhos sozinha, com unhas e dentes, com dignidade. E você que nunca fez nada, nunca conquistou nada sozinho, que recebe tudo de mão beijada, tem a audácia, a cara de pau de me acusar de ser interesseira? Sr. Augusto se colocou fisicamente entre nós dois antes que a situação escalasse mais. Chega, Leonardo, você vai para o seu apartamento agora, imediatamente. E você? Ele olhou para Jéssica com nojo. Vai com ele. Essa conversa é particular, é de família, mas pai... Eu disse agora, não me faça repetir. Leonardo olhou em volta uma última vez, procurando apoio, procurando alguém que concordasse com ele, mas até os parentes dele pareciam constrangidos demais para falar qualquer coisa. Ele bufou, pegou Jéssica pelo braço com força e saiu pisando duro, batendo os pés como criança fazendo birra, mas não antes de me lançar um olhar de puro ódio que me fez gelar. Quando eles saíram, a sala pareceu respirar aliviada, como se um peso tivesse sido removido, mas a tensão ainda estava lá, pesada, sufocante, impossível de ignorar. Sr. Geraldo, o avô de Leonardo, que tinha ficado em silêncio esse tempo todo sentado numa poltrona de couro no canto, observando tudo com aqueles olhos antigos e sábios, finalmente se manifestou. Sua voz era fraca pela idade, rouca, mas clara e firme. Augusto, seu filho tem razão numa coisa só. Todo mundo se virou para ele surpresos. Leonardo pode ser mimado, arrogante, mal-educado e hoje mostrou ter péssimo caráter, mas ele tem razão quando diz que isso muda tudo. Você não pode simplesmente trazer uma filha do passado e esperar que todo mundo aceite de braços abertos como se nada tivesse acontecido. Pai, deixa eu terminar, Augusto.
O velho levantou a mão trêmula, apoiando-se pesadamente na bengala de madeira escura. Ele caminhou até mim com passos lentos, cada um parecendo custar um esforço imenso. Quando chegou perto, me olhou nos olhos por um longo momento que pareceu durar uma eternidade. Você se parece com sua mãe, ele disse suavemente, com uma gentileza que me pegou de surpresa. Maria era uma moça muito bonita, educada, trabalhadora, honesta. Eu me lembro dela perfeitamente. Seu pai me apresentou uma vez antes de tudo desandar. Senti um aperto violento no peito. O senhor conheceu minha mãe? Conheci, sim. E eu disse pro Augusto na época que ele era um idiota completo por abandonar ela. Disse que ia se arrepender pro resto da vida. E olha só, ele gesticulou para a sala inteira, para toda aquela situação absurda. Eu estava completamente certo. Ele respirou fundo, com dificuldade, antes de continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, menina. Eu construí o primeiro negócio dessa família com minhas próprias mãos. Trabalhei em feira vendendo pano, trabalhei em fábrica 12 horas por dia, carreguei peso até minha coluna quase quebrar de verdade. Eu sei exatamente o que é ralar na vida, suar para conseguir cada centavo. E sei reconhecer quando alguém tem fibra de verdade, tem caráter. Ele apontou a bengala na direção por onde Leonardo tinha saído. Aquele menino mimado ali não sabe o que é isso. Ele nasceu rico, vai morrer rico e nunca vai entender de verdade o valor de um dia honesto de trabalho. Mas você? Ele tocou meu ombro com a mão livre, pesada e calejada. Você sabe, você conhece. E isso, minha filha, vale mais do que qualquer sobrenome fancy, qualquer conta bancária gorda. Eu não esperava por aquilo. Por aquela validação vindo de alguém da família deles. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Mais quentes, mais humanas, menos amargas. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. Ele acenou com a cabeça, sério. Augusto, você tem uma decisão muito importante a tomar agora, talvez a mais importante da sua vida. E seja lá o que for que você decidir, faça direito dessa vez. Não seja covarde de novo. Você já foi covarde uma vez e olha a bagunça que deu. E com isso, ele se virou lentamente e saiu da sala mancando, deixando um silêncio pesado, denso, cheio de coisas não ditas para trás. Sr. Augusto se aproximou de mim mais uma vez. Val, eu entendo perfeitamente se você quiser ir embora agora e nunca mais voltar aqui. Entendo se você me odiar pro resto da sua vida inteira. Você tem todo o direito, mas antes disso, antes de você tomar qualquer decisão, eu preciso que você saiba uma coisa muito importante. Ele foi até a pasta de couro que ainda estava em cima da cômoda e pegou mais um documento, este mais novo, mais oficial. Quando descobri quem você era há 2 anos, eu não fiquei parado só observando. Eu tomei providências, mudei meu testamento completamente. Coloquei você como herdeira legítima e legal de 50% exatos de tudo que eu tenho. A empresa inteira, as propriedades, as contas, os investimentos, absolutamente tudo. O mundo girou violentamente. O quê? Leonardo não sabe disso ainda. Márcia sabe, mas ninguém mais. Eu ia te contar junto com a verdade sobre sua mãe, mas nunca encontrei o momento certo, a coragem necessária. Sempre achei que precisava de mais tempo, mais preparação. O senhor fez isso sem nem me conhecer direito? Sem saber que tipo de pessoa eu era? Eu te conheço, Val. Conheço você muito bem. Há 7 anos inteiros, vi você trabalhar todos os dias, vi sua dedicação inabalável, sua honestidade, sua força incrível. Vi você ser humilde mesmo quando tinha todo o direito de exigir mais, de reclamar, de se rebelar. Vi você criar seus filhos sozinha com tanto amor, honrar todos os seus compromissos, nunca faltar, nunca reclamar de nada. Eu conheço seu caráter profundamente, e ele vale infinitamente mais do que o de qualquer pessoa que eu conheço, incluindo meu próprio filho. Dona Márcia se aproximou, visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente nas mãos. Val, eu sei que eu não sou sua pessoa favorita agora, e eu entendo perfeitamente. Mas eu quero que você saiba que eu apoio completamente a decisão do Augusto. Quando ele me contou sobre você, sobre sua mãe, sobre tudo o que aconteceu, eu fiquei com raiva inicialmente, não vou mentir. Senti ciúmes, me senti traída, questionei nosso casamento inteiro. Mas depois que a raiva passou, eu te observei trabalhando. Vi como você é, vi sua dignidade, sua força, e entendi exatamente por que ele tomou essa decisão. Eu não sabia o que sentir. Raiva, gratidão, confusão total, tudo ao mesmo tempo misturado numa bagunça emocional impossível. Eu preciso de ar, consegui dizer finalmente. Preciso sair daqui.
Preciso pensar sobre tudo isso sozinha. Claro, claro, Sr. Augusto disse imediatamente, quase desesperado. Mas antes de você ir, por favor, só mais uma coisa. Uma última coisa. Ele tirou um envelope amarelado da pasta, este claramente muito antigo. Essas são fotos da sua mãe. Fotos que eu guardei escondido esse tempo todo, por todos esses anos. Fotos dela grávida de você, dela sorrindo, dela viva e feliz, antes de eu destruir tudo. Peguei o envelope com mãos que tremiam incontrolavelmente e abri devagar, com medo do que encontraria. E ali estava ela, Maria Santos Silva, minha mãe que eu nunca conheci. Uma mulher jovem, incrivelmente bonita, com olhos escuros e expressivos que pareciam exatamente com os meus quando me olho no espelho. Cabelo preto e longo, sorriso largo e genuíno. Numa das fotos, ela estava com a mão protetora na barriga claramente inchada de gravidez, sorrindo para a câmera com tanta felicidade, tanto amor já visível. Ela estava grávida de mim. Desabei completamente no choro. Um choro profundo, visceral, doloroso, de 42 anos inteiros de saudade acumulada de alguém que eu nunca tive a chance de conhecer. Sr. Augusto me abraçou. E pela primeira vez, absoluta na vida, eu senti o abraço do meu pai. Essa história me ensinou que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro eles tenham, qual sobrenome carreguem, em que carro andem. O respeito não se compra em loja nenhuma, se conquista dia após dia. E a dignidade não está nas roupas que vestimos ou onde trabalhamos, mas em como tratamos os outros e como nos levantamos depois de cada queda inevitável. Se você chegou até aqui comovido, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe e que o trabalho honesto sempre vale a pena no final. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais e emocionantes de pessoas que não abaixaram a cabeça diante da injustiça, que lutaram bravamente por seu lugar ao sol, que provaram que o caráter vale infinitamente mais que qualquer sobrenome pomposo. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Já foi subestimado ou humilhado por causa da sua origem humilde? Como foi essa experiência? Sua história pessoal pode inspirar e dar força a milhares de pessoas que nos assistem e que precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas nessa luta diária por dignidade e respeito.